Questão 4. A invenção do pilão d'água, Monjolo, apresentado de modo simplificado pela figura abaixo, ajudou a substituir o trabalho braçal. Com base nos dados do desenho, assinale a opção que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo. Considerando a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico, as distâncias mencionadas como sendo a partir do centro de massa do reservatório da água e do martelo, daqui até aqui. E desprezando-se o peso da barra, essa aqui é a barra, está sendo desprezado o peso da barra que os liga, pode-se afirmar que o monjolo representa uma alavanca de que tipo? E cujo reservatório de água para o equilíbrio do sistema, para manter a barra e o sistema na horizontal, deve ter cerca de quantos litros de água? E aqui estão as alternativas. Bom, primeira informação. Trata-se de uma alavanca interfixa. Por quê? O ponto fixo, que é o ponto de apoio, está aqui, ele tem que estar entre a força útil e a força peso. Então, quando ele está entre a força útil e a força peso, essa alavanca se chama uma alavanca interfixa. Então, a primeira pergunta está respondida, a alavanca é interfixa. Agora vamos calcular o peso da água. O peso da água é a massa da água vezes a gravidade, que é 10. Só que a massa da água não tem. Então, o peso da água vai ser a massa de água vezes o G, que é 10. Portanto, o peso da água vai ser 10 vezes a massa da água. E o peso do martelo é a massa do martelo vezes G. A massa do martelo é 20, o G é 10. Portanto, o peso do martelo vai ser 200 newtons. Agora, vamos trabalhar com os momentos das forças. Então, primeiro, colocando o polo O, que é o eixo de rotação, no ponto de apoio, então nós vamos escolher um lugar para pôr o polo. O polo vai estar aqui, ó, no ponto de apoio. Seria em torno desse ponto em que o sistema tende a girar. Então, com o polo aqui, nós vamos calcular o momento de cada força em relação a esse polo, considerando o sentido horário de rotação como positivo. Então, quando ele tender a girar no sentido horário, vai ser positivo. Primeiro, vamos calcular o momento do peso da água, que é isso aqui, ó. Momento do peso da água. Primeiro, negativo. Por quê? Porque o peso da água em torno do polo tende a fazer isso aqui girar no sentido anti-horário. E nós estabelecemos que o sentido anti-horário é negativo. Então, vai ser menos o peso da água vezes a distância dela até o polo. Pode ver que é 3, ó. Então, o momento do peso da água vai ser menos 3 PA. O momento da normal é 0. Por quê? Porque a normal está exatamente em cima do polo. Então, a distância entre os dois é 0. O momento do peso do martelo vai ser o peso do martelo, que é 200, vezes a distância dele até o polo. Pode ver que é 1,2, mas é positivo porque em torno do eixo, que é o polo, o peso do martelo tende a fazer girar no sentido horário. Então, o momento do peso do martelo vai ser 200 vezes 1,2, que vai dar 240 Nm. A condição de equilíbrio de rotação é que se você somar os momentos de todas as forças, tem que dar 0. Então, menos 3 PA mais 0 mais 240 é igual a 0. Então, 3 PA vai ser igual a 240, de onde eu tiro que o peso da água é de 80 newtons. 80 newtons é o peso da água aqui que deve ser colocada para que mantenha o sistema na horizontal, essa barra na horizontal. Mas peso da água é massa da água vezes G. Peso da água, acabamos de achar, está aqui, é 80. Massa da água vezes o G, que é 10. Portanto, esse peso corresponde a uma massa de água de 8 kg. De novo, quem é? É a massa de água que deve manter essa barra na horizontal, ou seja, o sistema em equilíbrio. O exercício forneceu que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, que eu passei para quilograma por decímetro cúbico, tá vendo? 1 grama tem 10 a menos 3 quilogramas e 1 centímetro cúbico tem 10 a terceira decímetro cúbico. Mas 1 decímetro cúbico é 1 litro.
10 a menos 3 com 10 a menos 3 cancela. Portanto, a densidade da água é 1 kg por litro. Significa que cada quilograma de água ocupa um volume de 1 litro. Ora, como eu tenho 8 kg de água, então para manter o sistema em equilíbrio na horizontal, eu vou precisar de 8 litros de água e a alternativa correta é a alternativa E. Questão 5. Leia o texto a seguir. Dentre as fontes de energia consideradas limpas, a utilização de células solares fotovoltaicas tornou-se uma realidade bastante viável, principalmente em um país com grande incidência de luz solar como o Brasil. Essa tecnologia iniciou-se com a colocação em órbita dos satélites artificiais por ocasião da corrida espacial dos anos 60 do século XX. Atualmente, esses painéis são constituídos por conjunto de células, onde cada célula de silício cristalino, com uma superfície, com uma área de 100 centímetros quadrados, gera uma tensão, uma voltagem, uma diferença de potencial de 0,4 volts no caso de radiação solar forte. Então eu coloquei um exemplo, tá vendo? Você tem os painéis aqui, painéis aqui, e cada um desses painéis tem 100 centímetros quadrados de área. Aí ele disse, baseando-se no texto, assinale a opção incorreta. Aí ele colocou aqui as alternativas, e o que eu fiz na resolução, eu copiei uma por uma das alternativas e analisei uma por uma, como você vai ver agora a seguir. Então, alternativa A. Nas células fotovoltaicas, a energia luminosa do Sol é transformada em energia elétrica. Isso é correto. O efeito fotovoltaico é o surgimento de uma tensão elétrica, uma diferença de potencial, uma voltagem, que vai produzir uma corrente elétrica em um material semicondutor. No caso do exercício, é a célula de silício, o que produz uma corrente elétrica quando é exposto à luz visível, o Sol batendo nela, claro, transformando a energia luminosa do Sol em energia elétrica. Então a A é correta. A B. Para gerar uma tensão de 12 volts, são necessárias 30 células associadas em série. Também é correto. 30 células, e lá o enunciado forneceu que cada célula gera uma tensão de 0,4 volts. Então 30 vezes 0,4 vai dar 12 volts. Então a B também é correta. C. Os satélites artificiais permanecem em órbita devido à atração gravitacional da Terra. Também é correta. Um satélite artificial é qualquer objeto que gira em torno da Terra em órbita circular. Se você considerar um satélite em órbita circular, então ele vai ser atraído pela Terra, porque ele só gira quando ele está dentro do campo de atração gravitacional da Terra. E essa força de atração gravitacional é a força resultante centrípeta, que obriga ele a efetuar a trajetória circular em torno da Terra. Então, essa força resultante centrípeta é a resultante, que no caso é a força gravitacional. Portanto, também está correto. D. Nas células fotovoltaicas, a geração de energia é feita de forma mais eficiente se elas forem associadas em paralelo. Essa está errada. Por quê? Porque quanto maior a tensão, maior a DDP, maior a voltagem, maior a corrente, maior será a eficiência da associação, maior será a quantidade de energia gerada. O que ocorre somente se elas estiverem associadas em série, porque quando você associa geradores, no caso, células em série, a tensão total final vai ser a soma das tensões, e não em paralelo, porque a tensão produzida quando elas estiverem associadas em paralelo é a mesma que de uma única célula, seria, no caso, 0,4 volts. Então a D está errada, incorreta. Aí, um painel quadrado de 2 metros é capaz de gerar uma tensão equivalente a 16 volts. Acontece que essa também está incorreta. Veja bem, painel quadrado de 2 metros de área. Então, de 2 metros vai ter área, que seria, né, quadrado, um lado vezes o outro lado, vai dar 4 metros quadrados.
Então, essa área de um painel de 4 metros quadrados, eu passei para centímetros quadrados, multipliquei por 10 a quarta, que vai ser 40 mil centímetros quadrados. Aí basta você jogar uma regrinha de 3. 100 centímetros quadrados, lá pelo enunciado, gera 0,4 volts, lá pelo enunciado. 40 mil centímetros quadrados vai gerar uma tensão U, tá? Então, multiplicando em cruz, você vai tirar que o U vai dar 160 volts, e ele está afirmando aqui que é 16 volts, portanto está errada. Observe agora que a resposta é a D e a E, tá? As duas estão erradas, incompletas. Questão 7. No manual de instalação de um projetor digital estão escritas várias especificações. Algumas dessas estão escritas abaixo. Então, a lente tem distância focal compreendida entre 2,58 e 2,80. A lâmpada tem uma potência sempre de 190 watts. A fonte de alimentação, corrente contínua, 100 volts a 240 volts. Ela tem um peso de 2,3 kg e a temperatura de funcionamento dela é entre 0 Celsius e 40 Celsius ao nível do mar. Analise as afirmações a seguir sobre essas especificações. Aí ele colocou todas elas, que eu vou repetir lá na resolução, e aqui estão as alternativas. Então, 1. A lente usada no projetor é convergente, pois a imagem projetada por ele é real e aumentada. Isso é verdadeiro, tá? Porque a lente convergente é a única lente que fornece uma imagem real é aquela que ser projetada e sempre maior que o objeto. Não pode ser divergente, porque a lente divergente só fornece imagem virtual, que não é projetada e ainda por cima menor que o objeto. Então essa daqui é a verdadeira, a lente é convergente. 2. Quando ligado sob tensão de 110 volts, a lâmpada é percorrida por uma corrente de aproximadamente 1,7 ampere. Também é verdadeiro. Jogar na fórmula potência corrente vezes tensão, a potência está lá no enunciado. Tá? Ela, independente da tensão, ela é 190 watts. Então eu tirei a potência e botei 190, o I você quer, ele quer ligado numa tensão de 110, 190 por 110 vai dar 1,72 ampere, que é aproximadamente 1,7 ampere. Também está correto. 3. A variação de escala Kelvin, temperatura, é igual a 40 prevista para o funcionamento na Kelvin. Ou seja, ele está falando que se varia 40 na Celsius, tem que variar 40 também na Kelvin. Está vendo aqui, ó, temperatura de funcionamento entre 0 e 40 na Celsius. Então, se variou de 0 e 40 na Celsius, na Kelvin também vai variar de 0 a 40. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque as escalas Celsius e Kelvin possuem o mesmo intervalo de variação. Veja, a Celsius vai de 0 a 100, então tem 100 unidades. E a Kelvin vai de 273 a 373, portanto ela também tem 100 unidades. Assim, a cada variação de 1 grau na Celsius, corresponde a uma variação de 1 grau na Kelvin. Então, se a Celsius varia de 40, a Kelvin também vai variar de 40 graus Celsius. 4. A lente usada no projetor é divergente, pois provoca abertura de raios e com isso aumenta a imagem projetada. Falsa, porque lente divergente fornece imagem apenas virtuais, só virtuais, que não pode ser projetada, e ainda por cima menor que o objeto. Então essa é falsa. 4. A unidade de grandeza de peso usada nas especificações está de acordo com as unidades usadas no sistema internacional. Na especificação, ele falou que o peso é 2,3 kg. É falsa. Por quê? Porque a unidade de peso no sistema internacional é o Newton, porque peso é uma força. Quilograma é a unidade de massa. Então essa é falsa. E a sexta está correta, a gente já viu nas alternativas anteriores. Portanto, a alternativa correta é a E.